Boa noite, pontualmente hoje às 19 horas. Hoje nós estamos fazendo uma live um pouco antecipada, porque é uma live emergencial de um assunto que está saindo muito na mídia, que é sobre essa liminar do rol taxativo. Doutora Jaque já está aqui. Boa noite, doutora. Boa noite, Claudinho. Eu sei que muitos de vocês têm muitas dúvidas sobre esse assunto. O portal Momento Saúde é um portal que nós trabalhamos com patologias, nós damos informações, né, para patologias de doenças raras, doenças autoimunes, doenças oncológicas. E eu sou a Tatiane Puga Lima, eu que traduzo esse artigo para vocês, eu que tento, né, ajudar o quanto assim eu posso para facilitar o atendimento. Boa noite, doutora Anaísa. Então, o portal Momento Saúde, ele serve para ter um elo, para ajudar vocês, pacientes que descobrem, né, uma patologia que nem sabe sobre aonde busca, né, informação. E esse artigo, ele é traduzido, porque os artigos científicos dos quais os médicos têm acesso, eles têm uma linguagem muito técnica e dificulta muito o entendimento. Então, o Momento Saúde está aqui. E hoje, quando nós ficamos sabendo dessa informação e muitas perguntas, eu fiz um artigo, mas o artigo, ele não é a mesma coisa que fazer uma live onde as pessoas possam tirar dúvidas. E nós, muito de prontidão, a doutora Anaísa ontem falou que ela poderia estar aqui conosco, mas hoje ela não tá bem, né, doutora? E ela colocou a doutora Jaque, que vai dar todo o suporte para vocês do Momento Saúde, para vocês que vão ouvir o nosso podcast. Eu não sei qual é o horário que você está ouvindo, se é de manhã, se é no horário do almoço, mas nós queremos agradecer a todos vocês que têm tido uma audiência muito grande, e a nossa gratidão que você possa realmente usar, né, tudo que vai ser falado hoje, que você possa aproveitar esse momento aqui com a doutora, que você possa compartilhar. Eu sei que é uma sexta-feira, todo mundo assim se programando para o descanso, para o final de semana, um final de semana que tem o Dia dos Namorados no domingo, então muitos estão ainda fazendo compras, mas essa informação, ela é de utilidade pública. Nós que estamos no nosso cotidiano sabendo quantas pessoas que lidam com doenças raras, doenças autoimunes, doenças genéticas. Então a gente sabe todas as ONGs, todos os paizinhos, as mãezinhas que não têm dormido, né, com essa notícia. E muitos artistas estão indo à frente. Marcos Mion tá encabeçando e fazendo vários vídeos, até nós temos compartilhado aqui também com sua autorização. E vamos aproveitar esse momento para ajudá-los. Doutora Jaque, já vou te chamar aqui, ó. Enquanto isso, a doutora Jaque entra, vai compartilhando, gente, convidando pessoas para desse momento, que é tão importante, né? Poder tirar informação com uma doutora. Boa noite, doutora. Oi. Tudo bem com você? Gratidão, Tudo. viu? Obrigada, eu que agradeço. Deixa eu arrumar aqui certinho. Aí. Boa noite, pessoal da MPO que tá entrando. Assim, essa notícia pegou todo mundo de surpresa essa semana, né, doutora? E tem coisas que não dá pra gente deixar, né? A gente fala procrastinar. Então, a gente agradece o escritório de vocês que aceitou, né? A doutora Anaísa aceitou. E hoje ela não pôde estar aqui conosco, e você vai representá-la muito bem, com certeza, disso, né? Assim espero. Vai sim, ela já está aqui também assistindo a gente. Ela se recupere lá, né? Fique bem. Porque eu falei para ela, muitos precisam de vocês, né? Muitos precisam. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, o seu escritório, para a nossa audiência conhecê-los também. Primeiramente, é um privilégio estar aqui, agradeço. Peço desculpas em nome da doutora Anaísa, né? Imprevistos acontecem e muitas vezes nós que atuamos na área de acesso à saúde precisamos também cuidar da saúde, né? Nossa. Meu nome é Jaqueline. Eu sou sócia do escritório Baiara Advocacia, juntamente com a doutora Anaísa.
nós somos um escritório especializado na área de acesso à saúde. Então, em ações contra o SUS e contra planos de saúde. Nosso escritório, ele é só da atuação na área de acesso à saúde. Hoje nós temos um corpo jurídico formado por outras advogadas. Hoje nós somos em 5 advogadas, mais uma estagiária, um escritório, por acaso, totalmente feminino. Que legal! E nossa expertise é toda nessa área da saúde. Que legal! E vocês estão localizados em que cidade, em que estado? Fala para nós. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inclusive, você estava falando que esse fim de semana de Dia dos Namorados, e na segunda ainda é feriado pra gente. Nossa! E aqui nós estamos em São Paulo, na nossa base aqui é de São Paulo, mas a gente já tem o pessoal do Preço Medicamentos. Boa noite. O Preço Medicamentos, para quem não sabe, é um portal onde você pesquisa os medicamentos de alto custo, então lá você encontra os valores desse medicamento, então é bem acessado e é de utilidade pública também, ajuda muito, porque, doutora, eu te chamei que a gente que está lá por trás, nos bastidores, né? Escrevendo, trabalhando com esse assunto. E gente, todos os dias lança um medicamento novo. Assim, tratamentos novos. Então, o Momento de Saúde, vocês vão ver, tem conteúdos diários. Só essa semana eu postei acho que uns 3 medicamentos novos, né? E a gente vê com toda essa mudança que pode acontecer, que já é difícil para a Anvisa liberar esse medicamento. Então vai dificultar muito e muito mais a vida, que a gente tem os dados, são mais de 50 milhões de brasileiros que usam o convênio, né? Exato. Exatamente. E a vida de 50 milhões de brasileiros foram afetadas com essa decisão do STJ. Fora aqueles que estão o SUS, gente, está sobrecarregado também. A gente percebe que a pandemia ela dificultou para os convênios também, porque ninguém estava esperando tudo isso que aconteceu, né? A gente está num momento assim muito difícil. Mas o que a gente menos imaginava era uma decisão dessa do STJ, né? Eu fiquei pensando muito, eu vi a doutora Anaísa na live e eu me emociono muito também com isso. Eu acho que essas pessoas, elas não têm ninguém que elas conhecem que tem uma patologia, uma doença rara, ou ninguém da família dela sofreu com nada oncológico, porque não é o possível, como um ser humano, vários, né? Tomar uma decisão dessa, isso dói a alma, isso dói o íntimo e não há emoção que consiga superar. Imagino vocês que trabalham com isso no dia a dia, né? Exato. Nós temos diversos exemplos. Nós temos o caso de uma sustentação oral, que foi até a doutora Anaísa que fez, que ao final foi procedente para nós, mas durante o voto o juiz falou: eu não sou o pai dessa criança, eu estou aqui como juiz. E em outros casos que eu vi, inclusive essa semana, era um momento na sustentação oral que uma advogada estava falando sobre autismo. E o desembargador falou... Oi? É a sua especialidade até, né? E o desembargador falou, mas do jeito que tá, daqui a pouco vai ter gente querendo curar gripe indo de helicóptero para o Einstein. É muito triste isso, né? É isso muito que a gente triste. escuta, infelizmente. Os dias a dias de vocês. E aí, a gente trabalha, eu faço vaquinha online. O Momento de Saúde surgiu também por isso, porque as pessoas não têm condições, vão para a demanda judicial, demora. Tem alguns estados que elas não são bem assessorados, são difíceis doutores como vocês, especialistas na área, que chegam na frente de juiz e têm argumentos, que sabem trabalhar, porque muitas das vezes é uma jurisprudência. A gente viu o caso do Tavinho com o Zolgensma e foi muito complicado. A gente acompanhou de perto. Então a gente conhece. Agora, por exemplo, né, do Voxzogo, tá assim, a gente vai fazer uma live com a Juliana e a gente sabe que para essa comunidade que tem nanismo, para essas mães que estão lutando pelos seus filhos, se altera essa lei e aí o seu filho não consegue o medicamento, então é algo muito doloroso, né? Então eu queria que você explicasse assim, o que pode mudar, né? Ainda não tá, ainda a gente tem uma esperança, né? O que a gente pode fazer para lutar por esses dias?
Uhum. Vamos começar então do começo. Assim. O que é o rol, o que é a Isso, ANS, para a gente entender o que é isso. o rol da ANS. Uhum. A Aham. ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela Uhum. é uma agência regulatória ligada, vinculada ao Ministério da Saúde. E tem como Uhum. principal função regulamentar, cuidar, fiscalizar do plano de saúde. Eu estava até Uhum. dando uma olhada no site da ANS e olha só que interessante. Diz que a missão é promover a defesa do interesse público, inclusive quanto às relações dos prestadores e consumidores, e contribuir Uhum. para o desenvolvimento de ações na área da saúde. Que bela Uhum. contribuição, né? Sim, é. Que É bela verdade. contribuição. É. O que é o rol? O rol é uma listagem de Uhum. procedimentos, de Uhum. terapêuticas, de Uhum. medicamentos, de terapias, que quem Uhum. considera esse rol exemplificativo entende que essa listagem é o mínimo que o plano de saúde tem que ofertar. É um Uhum. padrão. Para quem até Obviamente, quiser, para quem até quiser, doutora, dentro do artigo que eu escrevi sobre esse assunto, lá tem essa lista, tem toda essa cobertura do convênio, que é uma lista imensa. Não dá para a gente falar delas aqui para vocês, não. mas nesse artigo tem lá. Se o Claudinho puder, por favor, Claudinho, coloca aí qual que é o artigo, tá bom? Pra gente? Alguém falou Agência Nacional de Surpresas, é. Essas Tá bem surpresas assim. terríveis. Então, obviamente que é o contrário, quem entende que o ROI é taxativo entende que aquilo ali, aquela listagem é o máximo. Tá fora, não tem que fornecer. O que o Uhum, STJ entendeu? O STJ entendeu que o rol é taxativo com exceções. É o que a gente uhum, chama de rol taxativo mitigado. Esse rol uhum, ele é atualizado de 6 em 6 meses. Agora, antigamente ele era atualizado de 2 em 2 anos. O que uhum, fica fora do rol? Fica fora o que tem de mais recente, de mais moderno, de mais eficaz na área da uhum. saúde. E Sim. geralmente é o que os médicos prescrevem. Uhum. Então, São o que, novos que medicamentos, novos tratamentos que estão chegando, né? Então, a comunidade científica valida em outros países. Os médicos brasileiros já vão no Congresso e falam, vamos ter que testar aqui também. E muitos não estão validados cientificamente, né? O que a gente viu lá. porque isso leva tempo. Sim, Né? demanda. E Uhum. tempo, quem tem alguma doença não tem tempo, é o que menos tem. Uhum. Né? Então, o que ficou resolvido no. Ah, você estava falando do que está. A gente estava falando do que está fora. Cirurgia robótica, por exemplo. Sim. Os medicamentos mais novos de câncer. Uhum. De Do todas as antineoplasia. patologias, por exemplo, né? Todas as patologias novas, né? Então, entrou um de câncer de metástase, que eu não lembro o nome agora, acho que é trans alguma coisa, que eu não lembro o nome. O Vozogo, que acabou de entrar também, já não poderia, né? O Uhum. Zolgensma também não poderia, então é uma lista que não poderia é imensa, gente. É tudo não pode, não pode, não pode. Esses tratamentos agora para o Covid, então, alguns tratamentos respiratórios, algumas fisioterapias que também não pode, né? Então, todos os tratamentos eles só podem ser aqueles padrões, padrões, padrões. Ou seja, a gente pegou a saúde brasileira e baixou a régua. Aham. Baixamos a régua. E então o STJ entendeu o quê? O rol é taxativo. O plano de saúde, a operadora não é obrigada a fornecer o que está fora desse rol. O que o Uhum. plano de saúde pode fazer? Oferecer aditivos contratuais Uhum. para abarcar esse extra rol. Aí ele Uhum. previu as exceções, que é quando a gente fala que é taxativo mitigado. As exceções eu Uhum. estou aqui com a colinha, não havendo substituto terapêutico, Uhum. não havendo substituto terapêutico. Ou utilizados todo aquilo que está no rol. Por exemplo, câncer, utilizado tudo aquilo que está lá no rol da ANS. Pode Uhum. haver, a título excepcional, o fornecimento do tratamento que o médico ou o odontólogo assistente receitar. Desde que, aí agora eu Uhum. vou para a cola, desde que não Uhum. tenha sido indeferido expressamente pela ANS essa terapêutica. Desde Uhum. que haja comprovação de eficácia do tratamento pela medicina baseada em evidência, que são os estudos. Sim. Desde que Uhum. haja recomendações de órgãos técnicos de renomes nacionais, no caso do Brasil, né, nacional, Conitec e Uhum. Natijus, ou Uhum. estrangeiros como FDA, EMA, que são as Sim. agências dos Estados Unidos e União Europeia, e desde Uhum. que, se possível, haja uma interlocução, um diálogo entre o judiciário, por meio do magistrado, e uma expertise na área com a participação da ANS.
Uhum. Então, desse Então, desde que a pessoa não morra no meio do caminho. porque imagina um processo, como você pode falar, né, doutora, quando você entra com uma demanda, né? Quanto tempo demora? Então, tem casos que não dá esse tempo. Gente, em casos agora, por exemplo, de Covid, que tem que trabalhar com medicamentos que não tem aqui, que são importados, é uma semana que precisa estar com esse antibiótico aqui. Se não tiver, o paciente morre. E às vezes, em uma semana, vai estar tramitando isso no fórum e tal. Chegou lá, conseguiu o medicamento, o paciente veio a óbito, porque não chegou a tempo, né? Então, assim, é o que você falou, o tempo é vida. Às vezes, para uma hora, para aquele paciente, 24 horas, faz muita diferença, né? E para, igual você falou, segunda-feira é feriado, aí o fórum não vai abrir, né? Com É, certeza. com Então, a gente certeza. sabe que Meu, e quinta e funciona. sexta também é feriado, né? Então, aí já não conseguiu. Então a gente percebe que tem as férias coletivas e tem, então assim vai ficando. Só que gente, a saúde ela não dá para esperar, né? O convênio já é, gente, é tão burocrático. Às vezes para você liberar uma cirurgia você tem que ficar lá liberando, né? É aquela demanda, aquela demora. E o paciente precisa de uma cirurgia emergencial e às vezes é uma cirurgia que precisa ser robótica, é uma cirurgia que precisa que hoje tem, gente, tem muitas cirurgias hoje em dia. Eu trabalho com isso, eu trabalho com médico, trabalho com marketing médico, e a gente vê muita coisa assim maravilhosa que eles têm estudado, né? A doutora Anaísa falou exatamente, porque os doutores querem trazer, mas aqui eles têm essas burocracias que os convênios já não aceitam. Aí vai e fica esperando às vezes é difícil a gente ver, né? A gente sofre com essas famílias de ver que está na lista ali de espera, né? Tá quase para conseguir, às vezes o juiz fala, não, indeferiu. Ou o juiz fala, não, mas todo mundo está fazendo tratamento com esse outro medicamento, por que que você quer esse moderno? A Uhum. gente, Eu não então, a posso gente te dar o tratamento ouro em detrimento dos outros. fibrose cística. Gente, eu acompanho tantas meninas lindas, adolescentes, que vivem presa numa máquina em um hospital. E a gente sabe que tem medicamentos novos que poderiam ajudá-las, né? Uhum. Então, para um paizinho, para uma mãezinha que vive isso no seu dia a dia, fora assim os valores também, né? Dessa Então, muito suplementação. altíssimo custo esses medicamentos. Sim, a gente sabe, por exemplo, a gente fez uma live, né, com o pessoal da síndrome de Edwards, com o pessoal do autismo mesmo, que precisa de muita terapia, precisa de uma equipe multidisciplinar para atender. E tem estados que ele não tem aquele profissional. Então, ele precisa ser atendido por telemedicina por um outro estado. Aí o convênio vai falar, não, você não vai, não está dentro do nosso estado, então vai ter toda essa jurisprudência complicadíssima, né? Agora cabe. Agora, até a doutora Anaísa citou isso e é muito verdade. Agora a gente vai separar as crianças dos adultos, porque agora Sim. a medicina, a advocacia especializada, ela mais Uhum. do que nunca vai ser importante, porque quem vai Uhum. criar essa jurisprudência é quem está trabalhando em cima do processo. E quem conhece as E peças, quem não é qualquer conhece. um. Então, por exemplo, você estava falando da demora. De fato, não é fácil lidar com o judiciário. Mas não é mesmo. Tem dias aqui que a gente quer arrancar os cabelos, né? Ou jogar alguém aqui de cima. Mas Uhum. é preciso ficar em cima, é preciso conversar com o juiz. Por exemplo, falando Uhum. do caso do Vox-Oco. O Vox-Oco são ações que a gente propõe contra a União, não é contra o plano de saúde. Mas só a Ah, tá. título de exemplo, Uhum. o que é o nanismo para a maioria das pessoas? É uma questão de altura. E não é só Uhum. isso. Não, Longe disso. sim. Então, todas as ações passam por uma conversa, passam por o que a gente chama de despachar. A gente conversa com o juiz, a gente conversa com o desembargador. E Uhum. quantas vezes nessa conversa o juiz fala, ô juíza, nossa, eu não tinha ideia de que era assim. Eu vou É, falar tudo aquilo que está no processo, claro, tem que estar no nos processo, eu não posso laudos, só sim. falar. Mas é completamente diferente quando você leva essa demanda falando, olha, juiz, vou dar um caso aqui. Olha, Uhum. juiz, esse caso aqui é de um senhor que tem câncer com metástase de rim. Ele precisa desse medicamento. Está Uhum. comprovada a urgência, está comprovado que não tem substituto, está comprovado. E foi deferido esse medicamento após o julgamento do STJ.
Por quê? Porque esse julgamento do STJ, esse entendimento, ele não é vinculante, ele não é vinculativo. Que o juiz que entende que é o que o rol é exemplificativo, ele pode e deve continuar aplicando esse entendimento. Sim. Ele não tem que seguir esse entendimento do rol taxativo. Então, houve esse julgamento, eu conversei com era uma juíza, eu conversei com ela a respeito desse medicamento do câncer, que se chama axitinib, inclusive, e falei, doutora, olha, era contra o plano de saúde, a demanda, doutora, está comprovado, é urgente, não tem substituto terapêutico. Ele já fez uso das outras diretivas terapêuticas, ele, inclusive, já não tem um rim. Esse é o único medicamento que o plano tinha negado porque não estava no rol. E a juíza foi bem clara, em 48 horas, determina que o plano de saúde forneça, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia, e ela colocou ali, por mais que haja entendimento de que o rol é taxativo, entendo que ali é uma listagem mínima. Então, assim, nem tudo está perdido. Sim, sim. Ainda tem ser humanos. Ó, o Júnior colocou assim: é muito exaustivo a gente tentar entender essas coisas com alguém na família precisando de. É muito. Doutora, eu até queria que você falasse, o André falou, sensacional esse conteúdo, gratidão, doutora Itati. A gente está à disposição aqui. Doutora, eu queria que você falasse que o nosso dia a dia é assim: a pessoa descobre que ela tá com câncer, ou ela tem uma patologia, e o que ela faz? O primeiro passo para ela conseguir um medicamento. Ela não tem convênio pelo SUS, por exemplo. Pelo SUS. Ela não vai conseguir, se não estiver ali no Rename, se não estiver lá. O que acontece com administrativamente, eu estou falando? Estou sendo sincera, porque a gente vai no nosso dia a dia aqui. Vai chegar o cliente aqui, doutor, eu preciso de um medicamento contra o câncer também, que esse é o caso recente também, e ele não tem, ele nem tinha registro na Anvisa nesse caso. Como é que eu faço? É importante esse caso, é mais burocrático ainda, né? É um medicamento, nossa, muito mais, bem mais complicado, porque você ainda tem a questão da importação, né? Então, você vai fazer, a gente tem que fazer um requerimento para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado, para o município, porque a gente precisa provar que houve essa tentativa, houve a tentativa de conseguir de forma administrativa. Muitas vezes, a pessoa que ela é atendida pelo SUS, ela já vem, inclusive, com toda a documentação, que já está ali no sistema, né, o SISREG. Mas ainda que não tenha, nós fazemos esse pedido. Vai decorrer o prazo vai decorrer os dias que tem que decorrer sem resposta. Eles não respondem. Nem o plano de saúde muitas vezes responde, você acredita? Sim, eu sei. E aí a gente fala que é negativa por omissão. Nós vamos entrar com a ação, que agora tem que ser ainda melhor instruída. E essa ação, a gente só consegue dar entrada com laudo médico. E não é qualquer laudo médico. É um laudo médico muito melhor que bom. É um laudo médico perfeito. Por isso que precisa ser especialistas também, gente. É difícil. A gente tem que trazer doutores para falar nesse assunto. Por exemplo, no caso das meninas de síndrome de Edwards, os médicos não sabem dar esse laudo. Então, elas têm um manual que elas conseguiram de um médico dos Estados Unidos, traduziram esse material para elas instruírem os médicos a dar o laudo. Então, olha como essas ONGs, como eles sofrem com isso, como essas mãezinhas sofrem. Muito. Então, tem estados que a gente não tem um médico especialista naquele assunto. Então, gente, primeira dica, busca a comunidade, é o que eu sempre falo, no Facebook, puxa a hashtag da patologia, tenta descobrir primeiro um médico que vai ajudar com esse laudo, né, doutora? Porque isso é muito importante também, né? Muito. Não, sem o laudo, você não consegue ter embasamento para entrar com uma ação. É o laudo que dita a nossa ação. E não é nem um pouco próximo da gente querer mandar em laudo médico. Nem de perto. O que precisa constar nesse laudo? E aí a gente fala da advocacia especializada. Um advogado que atua na área de acesso à saúde não sabe ler um laudo e não sabe que um laudo tem que ter, ele nem tem que atuar. O que tem que ter? Tem que ter a patologia, tem que ter a urgência. Urgência não é só urgência de morte. Uma criança autista que fica sem as suas terapias está perdendo funcionalidades e habilidades, por exemplo. Então, o plano de saúde adora isso, né? Não há risco de morte, não há urgência emergência. E não é isso, né? Tá com atraso de melhora, de conseguir
está na sociedade, né? A doutora Neisa colocou, o médico é o melhor amigo do advogado especialista, sim, com certeza, né? Exato. E ali agora vai ter que constar os estudos que estão embasando, que essa pessoa já fez uso dos tratamentos disponíveis no SUS e ou no plano de saúde, não houve nenhum tipo de evolução. O que pode acontecer se não houver a disponibilização dessa terapêutica? E a partir desse laudo que é feita a petição, que é feito o processo, que é instruído com todos os outros documentos necessários. E aí entra o nosso trabalho de fazer uma petição fundamentada, né, em cima do laudo, entre a parte jurídica. A partir do momento que a gente, como eu falei, a gente distribui uma ação, daí uma ação fica jogada ao léu. A gente de pronto já faz todo um trâmite aqui, por isso que nós temos vários advogados, cada um especializado nesse. Um fica, ligando, preciso de uma decisão, preciso marcar com o juiz, preciso de um horário, e é conversado com o juiz. A partir daí, a gente obtém a decisão da liminar, né? Ou favorável, que é o melhor dos mundos, como nós temos aqui casos de fornecimento de medicamentos, ainda que importados, em 48 horas. Sim. Tem farmácias especialistas nisso, a gente está lá do preço de medicamentos, que elas conseguem, gente, vocês conseguindo o ok do juiz, tem farmácias que conseguem trazer a tempo o medicamento, mesmo que às vezes é medicamento termolábio, que está em outros estados do Brasil enorme, né? Então tem uma demanda logística para isso também. Às vezes também não tem, por exemplo, usou o Gesma na época, era só em Curitiba que fazia, né, essa aplicação. Então, muitas das vezes o paciente ele precisa se deslocar para ele fazer a terapia que ele precisa. Então, às vezes a quimioterapia não tem na sua cidade, você tem que se deslocar para isso. Então, tem toda uma logística, né, doutora? O Alexandre é do Guardião Azul. Eu faço parte da comissão dos direitos da pessoa com autismo aqui na OAB do Mato Grosso do Sul. O Alexandre é nosso companheiro lá, tem um instituto, tem o Guardião Azul, e ele está falando da equipe multidisciplinar, que terá que ser instruída para realizar os estudos sobre o paciente. E nesse caso do autismo que ele está falando, uma das estratégias que a gente precisa adotar a partir de agora, e que muitas vezes já era adotada, é juntar de tempos em tempos ali a avaliação que os profissionais que trabalham com essa criança, que realizam os tratamentos, fazem e juntar nos autos para provar para o juiz. Olha só como que é importante esse trabalho multidisciplinar especializado. Olha como essa criança está tendo evolução. Olha como essa criança não perdeu nenhuma habilidade. Para mostrar, até como requisito de boa-fé também. Olha aqui, eu consegui eliminar e eu estou te provando que é efetivo, é eficaz, é medicina baseada em evidência. Sim. E como essa união faz a força. Alexandre, depois pesquisa aí no meu feed, a gente fez uma live sobre autismo também, que o mês passado foi o mês do autismo, né? A gente falou bastante. E nisso a gente conseguiu, por exemplo, a nossa cidade aqui em Atibaia, a própria prefeitura, ela já colocou profissionais agora, depois da pandemia, para tentar descobrir já dentro das escolas quais crianças já têm uma predisposição, já tem alguma coisa que fala, não, vamos avaliar, vamos levar para uma triagem, vamos levar para um pediatra especialista, um psicólogo. Então, foi um trabalho muito legal que eles estão fazendo aqui, para desde pequenininho já tratar. Muito legal. Então, a gente vê como isso é importante, né? Como é importante as comunidades. Esse é o mês do orgulho autista. Então, assim, como isso é importante, né? Dessas comunidades, essas ONGs, eu amo trazê-los aqui para falar, porque a informação, né, doutora, é o melhor bem que a gente pode ajudar, né? A gente está aqui, por exemplo, sexta-feira, essa hora da noite, trazendo informação, conteúdo, para tentar acalmar, né, esses pais, mães, esses médicos também, porque eles lutam tanto por esses pacientes, sabe? Lutam tanto, vão lá, busca atualização, traz um medicamento novo e agora esse convênio vai barrar, né? Esse tratamento que eles sabem que tem uma evolução muito grande, né? Eu acho muito legal essa parte de você fazer essas lives, porque tem algo que uma frase que eu gosto muito, né? Que a comunidade ali que está sempre trabalhando com o TEA fala: nada sobre nós sem nós. Sim. É a real inclusão, né? O que é importante ser falado também, Tati, para acalmar, que era o que mais a gente recebia nos nossos telefones, e a gente ainda recebe. A sua liminar não vai cair. Isso não vai acontecer automaticamente.
Tá. Então, o que vai acontecer? Obviamente que o plano de saúde dos advogados deve estar, nesse momento, peticionando nos processos, pedindo para o juiz, para o desembargador, reconsiderar a decisão dele, que forneceu a terapia, ou a terapêutica, vamos colocar assim, o tratamento. Para que seja reanalisada, para que seja feito, geralmente, o pedido de reconsideração. Existe o princípio da não surpresa, da não decisão surpresa. Então, nós vamos ser intimados, via de regra. Nós somos intimados, a outra parte. A gente vai se manifestar nos autos, tá? E a partir daí vai vir uma decisão judicial. Uma decisão judicial, ela só cai por meio de outra decisão judicial. Então, se o beneficiário... se o beneficiário tem uma liminar vigorando, e na segunda-feira o plano bate lá, manda um e-mail e fala, olha, a gente vai parar de fornecer. Você vai automaticamente, beneficiário, o cliente que acontece, você vai ligar para o seu advogado, você vai mandar uma mensagem, vai mandar esse documento, porque vai ser noticiado nos autos que ele está descumprindo a liminar. Sim. Então, assim, nada é automático. Demanda um tempo, né? E o que a gente pode fazer, doutora, para esse tempo ainda, que ainda a gente tem uma esperança, né? O que a gente pode fazer para contribuir para mudar isso? Ainda tem esperança. Como que a gente pode agir? Tem esperança, por quê? Esse recurso especial, ele ainda vai, esse caso vai ser levado para o STF. Por meio do recurso extraordinário, porque houve uma violação da Constituição e a ministra Nancy Andrighi, ela deixou bem claro no voto dela, ela preparou o voto dela. O Alexandre falou, e cada caso é um caso, exatamente, né? A ministra, ela preparou o voto dela, falando de forma expressa das violações da Constituição, e eu vi notícias dos advogados falando que estão, obviamente, vão analisar com cuidado as decisões para ver a possibilidade do recurso para o STF. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que, salvo engano, está com o Barroso, já, o ministro Barroso. E há também fugiu agora o nome. Há uma possibilidade no Congresso de ser positivado, ou seja, de ter uma lei para barrar essa questão do caráter taxativo. Eu vi, é o Romário acho que está, né, encabeçando isso, eu vi bastante isso hoje, né? E até tem eu não deu tempo, porque hoje foi tudo tão rápido, né? E a gente teve pouco tempo, assim, também de ver. Mas parece que tem uma lista de assinatura, né, desse projeto de lei, isso que o Alexandre falou. Esse projeto de lei dá para a gente assinar lá também online, não dá para assinar isso? Então, depois eu vou pesquisar para colocar, Claudinha, se você puder ver tudo isso, já colocar esse final de semana, já colocar hoje, para já todas as ONGs que estão aí, depois a gente coloca essa hashtag das ONGs também, ajudar, né? Essa informação. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, porque hoje em dia, gente, isso que é bom das mídias, né? Porque se fosse há um tempo atrás, isso eles iam fazer lá os votos e pronto. E depois pronto. Só que, graças a Deus, né? A gente está na era da tecnologia, na era da informação, na era do mundo globalizado, onde a gente consegue, você tá aí no Mato Grosso, tô aqui em São Paulo, um monte de gente de outros estados aqui conosco, e a gente tem essa interação. Então, a união faz a força. Esses brasileiros, esses 50 milhões de brasileiros que usam o convênio, gente, é a hora da gente agir. Então, é a hora da gente pegar e não é... ficar lá. Não, o que nós podemos fazer? Então, se a gente pode ir lá assinar online, vamos lá fazer. A gente pode ir lá encher aquele ministro, vamos lá encher aquele ministro. Porque ainda tem... quando a gente fala que ainda tem esperança, né? E vocês também moverem essas ONGs, pode colocar, a gente está à disposição para ajudar vocês de ONG que queiram falar, vocês de ONG que se preparar para tudo isso. Hoje a síndrome de Edwards, eles foram aqui em São Paulo, conseguiram coisas que eles estão tentando, né? Então essas patologias são muito difíceis, como o autismo mesmo. Eles estão tramitando faz tempo para conseguir um tratamento. E os autistas conseguiram, né? Eles foram os únicos que foram falados até agora. Né? De forma expressa, o ministro Salomão falou que a terapia ABA, que é a terapia, a método de psicoterapia, está no rol por estar dentro do procedimento da psicoterapia, né? E foi determinado que não há limitação de carga horária,
que nem deveria haver mesmo, porque já tinha até Não. uma resolução da ANS falando que não tinha limitação. Então, já basta esse retrocesso que a gente teve. Se tivesse mais um, eu não sei o que aconteceria. O que eu acho engraçado, Tati, que eu estava pensando, eu e a doutora Anaísa conversando, que engraçado, né? Que tá há 20 anos o judiciário entende ali, que é exemplificativo, tá livre, né? Digamos assim. Sim, E 20 anos. agora que vai ter um prejuízo financeiro para o plano de saúde, você já viu o plano de saúde falir? Eu não É, vi. é. Em Mas é 2020, que o ano o da que pandemia, eles tiveram um lucro líquido um aumento do lucro líquido de 49,5% no ano da pandemia. Uhum. É muito estranho tudo isso. A gente conversou tudo muito. A doutora falou, né? Os lobbies que tem. É muito complicado entender isso. Mas é assim, o que dói, né, no Brasil é essa corrupção de como as pessoas pensam em si próprios. Eu não sei quanto eles vão ganhar para fazer isso, né? Que Deus tenha misericórdia de cada um de tomar uma decisão dessa. Que ninguém da família dele venha precisar nunca de saúde, que ele nunca tenha um neto especial, nem nada. Mas assim. É não pensar no próximo, né? Como você viver num mundo, assim, a gente está vivendo um mundo de Covid, que tantas pessoas a gente tem perdido, qualquer um pode ter Covid, qualquer um pode ficar doente, e qualquer um pode nascer na sua família com uma doença genética, com uma doença rara. A gente vê o quanto é difícil acontecer, mas acontece, né? Então, Acontece. como não ter empatia pelo próximo, de falar, não, eu vou aceitar isso e pronto. Sinceramente, eu achava que a pandemia traria uma visão nova pra gente, Uhum, sabe? Do próximo, do que realmente importa. E principalmente do quanto que a saúde ela é importante, do quanto a nossa vida é é, passageira, sim. né? Mas às Mas, vezes um tratamento. infelizmente, isso acontece e a gente fica sem chão. Eu realmente, eu sei de colegas advogados porque nós obviamente conversamos, que é a noite anterior do julgamento, acho que ninguém dormiu direito, todo mundo ficou Com gritando certeza. na cama. E quando estava escutando ali, enquanto eu não estava atendendo, eu estava trabalhando, e cada voto pelo voto chativo, eu falava, gente, eu não estou acreditando. Sim, é impossível, né? A gente parece estar vendo um pesadelo, né? A doutora Ana falando, acho que esqueceram que existem tratamentos que nem mesmo o dinheiro deles pode pagar, não pode. Sabe os valores do medicamento, por exemplo, do Zolgensma. Até tinha o dinheiro, Tavinho tinha o dinheiro, mas só faz 100 medicamentos para o mundo inteiro e tinha uma distribuição mundial. Então, tem medicamentos que os laboratórios, por mais que tivesse o dinheiro para comprar o Zolgensma, ele tem um limite para fazer. Então, isso é muito triste, que as pessoas esquecem disso, né? Elas acham que o dinheiro vai comprar e não vai, né? Então, é assim, a gente tem uma tecnologia, mas como você falou, né? A pandemia aflorou muito um coração corrupto, um coração assim endurecido, né? Parece os faraós que a gente está vendo hoje em dia, né? A gente viu prefeitos que se aproveitaram, a gente viu tanta coisa acontecendo, né? Tantas pessoas que precisavam da saúde. Por isso vocês também foram os heróis da pandemia, porque foi o momento que mais precisaram, né? De, Foi. de advogados defendendo lá e falar não vai conseguir leito, o convênio falava não tem leito, não precisa Não, ter e tinha leito hospital querendo tirar, privilegiar leito. querendo que a pessoa que estava ali internada usando a máscara saísse, que fosse para outro É, hospital que não estava para atender. sim, Mas, e isso por outro lado também, você estava falando das ONGs, das organizações, que eu falo e me arrepia de ver a movimentação, aquelas mães lá na frente uhum, rezando. Que sim, coisa linda! linda, linda. Não tem como falar e não se Uhum, emocionar, porque a é, gente está aqui desse lado uhum, trabalhando com vida. E quantas vezes uhum. senta pai e mãe aqui e a gente chora junto? Porque Não tem a como, gente só né? consegue ir até um certo ponto. A partir de outro, infelizmente, não sou eu que julgo. Se fosse, eu estaria vendo, essa criança precisa desse medicamento, essa criança precisa dessa cirurgia. E que custe 700 mil e que custe 900. Quanto vale a vida dessa criança? Você Sim. consegue É, explicar? Eu não não consigo. dá.
né? Eu entendo você, porque quando eu vou trabalhar para fazer um artigo sobre aquela patologia, às vezes os pais me mandam, às vezes eu choro, 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 porque eu falo, como que eu vou traduzir isso, sabe? E é tão difícil, a gente não dá para mensurar a dor dessa família, a dor delas serem especiais, de Deus mandar uma pessoa rara lá para eles ter tanto amor, né? E às vezes a gente não vê essas pessoas que não têm 1% desse amor, né? De poder ter empatia um pouco, e eles é só uma assinatura, né? Só assinar lá e falar, olha, vamos agilizar esse processo. E muitos juízes a gente vê, né? Ai, não, né? Não, mantém esse medicamento mesmo. Então, às vezes, a gente está lutando por uma vaquinha online. Aí o juiz fala, não, mantém esse, né? Esse ainda não foi comprovado cientificamente, a Anvisa não liberou. E a gente sabe o quanto é burocrático para a Anvisa liberar um medicamento. Gente, a Anvisa, aqui no Brasil, ela toma conta de tudo. Nos Estados Unidos já é separado. Um cuida de produto farmacêutico, outro cuida de cosméticos. E aqui não. Aqui é tudo de uma vez só, né? Eles cuidam de tudo. Então, demanda muito tempo para conseguir uma liberação de um medicamento. E já é um milagre conseguir mudar essa tabela de 6 em 6 meses, né? Então já é um milagre isso, porque antigamente, quando demorava 2 anos esse medicamento para entrar nessa tabela, as pessoas sofriam muito, né? A Anaísa falando, tem juizão esperando a criança morrer para não dar medicamento. Tem. E a gente sabe que tem um trâmite de prefeitura, de estado, que fala, não, eu não tenho como dar conta disso. A gente sabe que tem estados que realmente não conseguem, né? Depende, tem estados que são pequenos, que são mais necessitados, mas a gente sabe que tem aqueles estados que eles conseguem. E essa fila de espera, eles aproveitam isso, infelizmente. O Alexandre colocando o caso do meu filho, o mesmo juiz deu a liminar e depois de 1 ano retirou. Sim, é triste isso, né? E você sabe que esse caso do Estado, município e União, a gente tem o tema 793 do STF, que fala que a saúde ela é responsabilidade solidária dos entes. Aí você entra com ação contra o Estado e o município, por exemplo. Aí o Estado fala, é o município fala, é o Estado. E fica nessa briga. E enquanto isso, claro, graças a Deus, a gente aqui no Mato Grosso do Sul, a maioria dos juízes e a maioria dos desembargadores, a maioria, não são todos, tem um entendimento de que o rol é exemplificativo. Até então, né, nós não tivemos entre ontem e hoje nenhuma decisão daqui, essa que eu falei do medicamento do Paraná. Mas, como eu falei, eu acredito que aqueles que entendem vão continuar entendendo, que é exemplificativo, eu espero. E entendem que a responsabilidade é solidária. Porque senão você fica empurrando a saúde para saúde de um, a saúde de outro, a saúde de outro, saúde de outro. E aí? O que acontece com o usuário do SUS? O que acontece? Sim. Daí não dá conta, o SUS sobrecarrega e vai para cima deles, né? Fala, não, o SUS que tem que arcar. Eu vi uma colocação muito interessante de um médico ontem, que eu até repostei, e eu repostei e escrevi, né, sobre empatia, sobre alguma coisa, sobre burrice. Porque ele falava assim, como que vão ficar essas pessoas sem tratamento? Isso, ao final, vai traduzir numa demanda de saúde pública. Em algum momento, quando você fecha aqui, quando você fecha uma porta, vai ir por outra. Alguma coisa vai acontecer. Vai. Como que vai ser? Ele ainda fala isso, ele fala, além de tudo, é burrice. E eu ouvi e falei, realmente, porque vai escoar em algum outro lugar, né? Ele vai demandar para outro lugar. E aí, por exemplo, aquelas pessoas que já têm uma patologia, que já está em tratamento, o que vai acontecer com ela? O convênio vai mudar completamente, vai falar, não, agora não vai mais te atender. Agora, se você quiser, como a doutora Anaísa já tem falado, você vai mudar o plano, você vai ter que comprar um anexo tal. Então, vai acontecer isso com essas pessoas. Esses planos podem mudar, mesmo que já está contratado aquilo, que vai vencer a anuidade desse convênio, vamos supor, em dezembro. Eles podem mudar antes? Não, antes tem um contrato em vigor. Mas como vai ter depois, eu acho que a gente vai ter muito choro e ranger de dente. Eu acho que o que vai vir daqui para frente e vai ser uma enxurrada de processos no judiciário, de revisão contratual.
o negócio não vai ser bonito, nem um pouco. Tanto na área de acesso à saúde, que a gente está falando aqui da área de acesso à saúde pura, no sentido do tratamento em si, quanto nessa questão de revisional de contrato. Como que... Porque quando a gente assina um contrato de... Quando o beneficiário assina um contrato, você acha que tem como ler tudo aquilo? Um contrato Não, de plano de saúde? e um detalhe, não é o nem ler, é ler e não compreender, porque eles colocam todas as cláusulas que só um advogado consegue entender, porque são palavras e termos para dificultar, e a gente fala as mínimas, né? Diminui também o tamanho para dificultar ainda mais. Aquelas trocentas páginas que você olha, só dá o aceite lá e fala, beleza, pronto. Depois, quando você vai precisar, aí você fala, nossa, eu preciso de tal coisa. Não, convênio não cobre. Não, eu preciso de tal coisa. Não, convênio não cobre. Não, eu preciso de tal coisa. Não, convênio também não cobre. Não, mas vai dar em reembolso? Ah, não. Olha, esse médico tal também dá reembolso. Outro também não tá. Ah, também não dá reembolso. E aí você fala, nossa, e o reembolso? O plano de saúde não tem o prestador de serviço especializado. Ele não cobre. E aí, quando você vai pedir o reembolso, ele limita a R$30,25 de uma sessão que custa 250. É. Isso é um absurdo. Para mim, isso nem deveria chamar reembolso, deveria chamar migalha. Deveria chamar pago Uber. Aqui nem em São Paulo nem pago Uber, porque tá tão caro o Uber, sabe? Exato. É complicado, né? Que a maioria das especialidades o convênio também não cobre. Não. E aí? É um padrão. Com a melhor saúde. Se você não tem a saúde que o seu médico prescreveu, eu acho interessante isso também. Assim, como que o plano de saúde tem a expertise de negar um tratamento sob a alegação de que não é eficaz, sendo que o médico prescreveu. Eu acho isso. E mais interessante é quando eles falam assim na petição, ou até mesmo o ente, né, o Estado. Ai, mas esse medicamento aqui pode causar isso, isso e isso. Ô, meu coração, mas você tá tão preocupado assim? Gente. Então, é engraçado, né? Que porque daí eles vão olhar. Eu brinco que tem uma amiga minha com esclerose, e ela estava tendo uma complicação. Eu falo, não lê a bula, eu falo para ela, né? Não lê as reações. E tudo tem isso, igual nas cláusulas, quando você vai assinar um contrato, você também não lê depois que você vai, né? E aí, muitas das vezes, aí eles fazem o oposto. Aí eles vão ler todos aqueles efeitos colaterais, mas precisa ter, porque ele foi testado e tal. Então, precisa ter aquilo na bula, porque pode acontecer, mas para acontecer, não é, a gente não vê, acontece com todo mundo, né? Ó, a internação é mais de R$500 o dia e eles devolvem só 150, dependendo do estado, viu, Ju? Dependendo do estado, porque a gente viu estados aqui na pandemia que parecia hotelaria de luxo, assim, os valores das dívidas das pessoas do pós-Covid e outras patologias que a gente fala, nossa, gente, que absurdo, como isso, né? A pessoa fala, nossa, sobrevivi, mas agora eu vou trabalhar pro resto da vida para pagar o convênio, né? Então, a gente sabe assim. E isso a gente vê em tudo, Tati. A gente vê a negligência no caso de saúde em todos os estados, em todos os locais. Eu vou trazer aqui um caso assim, muito simples diante do que a gente está falando, mas que me deixou injuriadíssima. Eu moro em Campo Grande, meus pais moram no interior. Meu pai não estava passando bem, estava com tosse, ele já é mais velho, né? E aí, na hora de internar, chegou lá, o médico falou, não, o senhor tem que internar, pode ser pneumonia. Eles queriam colocar meu pai, não tem enfermaria para 2 quartos, não tem enfermaria de 2 quartos liberado, só tem um quarto individual ou uma enfermaria de 5. A gente vai te colocar na enfermaria de 5. Não, de jeito nenhum. Vocês não podem dar downgrade, vocês têm que dar upgrade. E aí, não, tudo bem, então você paga mais. Eu falei, de jeito nenhum. Olha, claro, a gente tá falando aqui de um caso que, graças a Deus, meu pai acabou ficando internado um dia e foi embora. Mas, assim, é do pequeno ao grande. A gente tem que brigar para ter acesso à saúde das coisas mais simples às coisas mais complexas. Isso cansa qualquer pessoa. Por isso que eu falo. Essas mães de crianças atípicas, esses pais, eles batalham todos os dias. Todos os dias. Não tem vida. É favor.
Aham. Não, e eles não têm vida e é difícil, porque esse desgaste emocional que essas famílias têm, gente, é altíssimo, né? Porque em vez de elas serem amparadas, elas já tinham uma cobertura de um convênio, elas fizeram uma gestação, tudo bonitinho, nasceu uma criança especial e aquele convênio não quer. Mas peraí, eu já sou cliente de vocês. Há quantos anos eu já estou pagando esse convênio? Como que agora mudou, né? Então, assim, e se a criança fosse normal, aí vocês queriam, aí eu podia ficar dentro desse convênio. Então, a gente vê casos absurdos, né? O Alexandre falando. Outra coisa, o representante da cobrança da compra. Nossa, Da Alexandre está falando, cooperação. tá falando tudo em termos jurídicos, Alexandre. Lê aí, doutora. Vamos ver, peraí. Opa, e outra coisa, o representante da cobrança da Copar. Ah, tá, é o represamento, né? Alegando problemas de lançamento. Daí uma mensalidade de 300 para 800, até 1.800, de um mês para o outro. Isso. Essa questão da cobrança da coparticipação das terapias, né? E a Uhum. coparticipação, às vezes, inviável, fica às vezes até maior do valor que você está pagando de plano de Particular. saúde. Do que o É. particular. Então, às vezes, eu aconteceu Não, isso e com a assim, gente. você paga R$ 800 no plano de saúde, só que você vai pagando coparticipação, vai chegar a R$ 1.000, você inviabilizou o tratamento. Sim, compensa sair do convênio e falar, vou. Completamente. Então, assim, a gente tem que trabalhar, assim, é uma mentalidade, é que a gente aprendeu isso duramente. A nossa filha precisou também, não tinha um tratamento na época para ela. A gente saiu do convênio e começou a fazer uma poupança para atendimento particular. Porque o médico dela aí tinha aquele reembolso, né? Paga R$ 600 para o médico e tem aquele reembolso de 100, 200. Falou, Uhum. não adianta isso, né? E ainda tem que Então, brigar por um reembolso desse, né? então a gente falou, não, vamos fazer uma poupança. Então a gente fez um planejamento de uma poupança que a gente guarda, ela faz esse tratamento, esse check-up anual, e aí anualmente a gente paga tudo particular. Então a gente acabou o estresse, sabe? Desse estresse de ficar sofrendo, de ficar brigando com o convênio, de tentar médico e não acha. Eu vejo muitas pessoas sofrendo isso, né? Tenta um Muito. profissional, não tenta, superlotado, tenta outro. Então, às vezes, gente, é a questão de a gente mudar uma mentalidade, de mudar uma cultura familiar mesmo, de falar, olha, eu vou. É lógico que dependendo como uma criança autista que demanda muita equipe disciplinar, né? Tratamento psicológico, tratamento fonoaudiológico, tratamento de fisioterapeuta. Então, são muitos, né? Muitos profissionais, né? Então, nesse caso, já é difícil. Médicos especialistas, pediatras especialistas, né? Então, geralmente é mais complicado. Mas dependendo da patologia, vale a pena a família, né? Pensar nisso e falar, ó, vou fazer uma reservinha, quanto e quanto tempo meu filho vai fazer tratamento. Então a gente percebe assim, tem bons, às vezes, especialistas que eles só atendem particular, né? E aí isso fica. Infelizmente, nós temos um problema muito grande também da relação dos laudos com médicos conveniados. Não estou generalizando. Uhum, Mas nós temos casos de clientes que falam, ah, mas a minha médica falou, não vai no laudo que é urgente. uhum. Ué, se não é urgente é o quê? Se pode esperar, então como eu vou fazer um pedido? Como que pode esperar um tratamento de saúde? Uhum. O Né? Alexandre falou, o tratamento do filho dele, do Eduardo, é 8.000 por mês, só liminar, realmente, Eduardo. É difícil. A gente vê famílias que é um custo fixo mental, que é bem alto. A gente sabe aqueles que têm também suplementação, os leites, que são caros, né? Então, assim, em casos que são difíceis mesmo. E aí você fica refém, né? Mas olha, Alexandre, vocês são abençoados com umas doutoras maravilhosas aí na sua cidade, que estão do ladinho de vocês. A gente vê assim o quanto em alguns estados as pessoas sofrem tanto, sabe? De não achar um doutor aqui no Momento de Saúde também, se vocês derem a liberdade até indicar vocês, porque assim, dentro do Momento de Saúde o que mais aparece para nós também são pacientes, pessoas em desespero, falando aonde eu recorro, qual é o médico, né? Ou qual é o doutor, qual é o advogado que é especialista nessa área. E chegam aqueles para mim, sabe? Tati, faz tal coisa, Tati, mas me desculpa, aqui a gente só traz pessoas que realmente é autentificado, que as pessoas têm um crivo, que as pessoas a gente percebe que tem uma credibilidade, né? Porque em todas as áreas
tem os generalistas e os especialistas. Então, quando você está com um especialista, você está mais tranquilo na mão daquele profissional, que você sabe que ele vai estar ali 95% agindo de uma maneira que Uhum. você fala, confio, né? Não, e é Você pega... aquilo. Quando você tá com um problema no coração, você não vai no ortopedista, né? É o que eu falo. É... Né? Essa é... pandemia, ela abriu muito a questão da internet, né? Das reuniões, do online. Então, nós Sim. fazemos atendimentos para o Brasil inteiro. Nós temos clientes Ah, que no legal, Nordeste, gente. nós temos clientes no Rio de Janeiro, temos clientes no Brasil inteiro, Amazonas. Então, assim, basta uma tela de computador, né? Então, Uhum. eu vejo muito, assim, a questão de como que a internet trouxe essa possibilidade da gente se posicionar, da gente se conhecer, né? E, assim, Uhum. e oportunidades como essa, de você abrir para a gente a possibilidade de a gente colocar também o nosso trabalho, né? Da Banhara Advocacia, da doutora Anaísa, que tem uma expertise enorme, enorme. Então, é muito legal você conseguir levar esse acesso à informação e levar o seu trabalho, né? Sim. Doutora Anaísa, olha, eu não tenho nem palavras. Desde ontem eu tô orando por você. Quando eu vi aquela live de ontem, depois eu vou compartilhar, e ver ela se emocionando e falando com tanto amor, gente, a gente percebe quando são bons profissionais, sabe? Quando a gente trabalha por propósito, por amor, a gente conhece os profissionais. Eu trabalho na atuação, aí eu tenho uma agência de marketing médico. O Momento de Saúde é meu hobby, é minha paixão de estar aqui. Mas eu trabalho com os médicos do outro lado e a gente fala muito isso de profissionais, né? Hoje à tarde eu passei a tarde inteira estudando, porque são poucos na minha área também que são especialistas em marketing médicos. São pessoas que tiram certificações. Então, advogados, gente, a gente vê de monte, até chegam para mim para cuidar do marketing e tal. Mas assim, a gente vai ver sua especialidade em quê? Ah, eu atendo tudo. Então a gente vê muito assim, né? O importante é você trabalhar com propósito, com amor, com paixão, sabe, doutora? Então, assim, eu vi isso em vocês, eu já tinha visto você lá no stories da doutora Anaísa, e a gente falou assim, nossa, existe pessoas, né? Ainda bem que no nosso país ainda existe pessoas que têm amor pelo próximo, sabe? Que a gente faz assim por paixão, por propósito. Deus nos dá os talentos, né? E a gente saber usar esses talentos, isso é importante. Então, muitas das vezes a gente vê profissionais que entram no mercado e falam assim: ah, eu quero fazer direito porque eu vou ganhar dinheiro. Ah, eu quero ser médico porque eu vou ganhar dinheiro. E a gente vê que aquelas pessoas não vão adiante, porque o dinheiro não satisfaz, gente. Não satisfaz. Então, o propósito, ele nos leva além, ele nos motiva a estar uma hora dessa aqui da noite falando, né? Com brilho nos olhos, podendo ajudar essas pessoas que precisam, né? Precisam de informação. A gente trabalha com pessoas tão humildes, às vezes, que ela não sabe nem como escrever mesmo, né? É como poder escrever. Doutora, não faz assim, senão a gente vai estragar nossos make, que a doutora Eu tô Anaísa tá aqui falando. segurando. Eu sou toda emotiva também. Então, mas assim, o meu dia a dia de receber aquele paizinho, aquela mãezinha que não sabe escrever, ou quantas vezes do Tavinho que a gente orava e falava, não, vamos clamar por um milagre mesmo, né? Porque clamar por um milagre, que é tão difícil, gente, você ter uma pessoa do seu lado que você ama, que dia a dia você tá vendo que ela tá piorando, que aquele medicamento pode ajudar e você não tem uma condição financeira para isso, sabe? Isso dói muito, gente, dói. É a mesma coisa que aquela fome que a pessoa tem e não pode dar de comer, né? Então, e eles têm esse poder de decisão. Deus outorgou para aquelas pessoas esse poder deles estarem à frente. E eles muitas das vezes falam não, né? Ou a gente vê um convênios milionários, empresários que estão por trás disso, que não precisa, né? Financeiramente, está tão, né? É o que a Anaísa falou, o propósito de Deus. E é exatamente quando Deus nos coloca isso, ele vai à frente, né? E aí ele usa de uma tal maneira, e eu falo, gente, Deus vai amontoar brasas vivas na cabeça de cada um que está fazendo isso, de cada lágrima, de cada
pai, de cada mãe, de cada coração, das emoções, viu, doutora Anaísa? Que assim, a gente não tem coeficiente emocional para lidar, que é muita dor, né? É muita Tem dor. uma frase que a gente fala muito. A partir do momento em que é preciso suplicar pela vida de alguém, há algo de muito errado. Sim, E há algo que a gente sempre coloca também, fala, que pelos nossos mortos, nem um minuto de silêncio. uhum. Então, assim, eu me descobri na advocacia, falando agora de propósito, eu estava para concurso. E a Ana falava, vem advogar, você não nasceu para ficar estudando. E eu me encontrei na advocacia, mas eu gostei de advocacia, mas faltava algo. Eu encontrei o meu propósito na área de acesso à saúde. Então, das 7 horas da manhã, a gente está conversando sobre isso. Eu acho engraçado, a gente nem dá bom dia, a gente já começa. Tem que ter processo da fulana. E a gente vai dormir. Então, assim, meu marido sabe que se toca o meu celular, é a Ana. E muitas vezes a gente fala que a gente vai tirar o fim de semana e ninguém tira nada. Porque, assim, não vamos falar que não cansa. Claro que cansa. Mas, enquanto a gente está aqui, a gente lembra que tem uma mãe lá no leite de uma UTI, segurando a a mão de sua filha, esperando que o juiz paute um processo, um desembargador paute um processo para decidir se ela precisa do Zolgensma. Porque a gente já teve que escutar de um juiz que é professor falando: ah, mas aí gasta milhões para quê? Para criança mexer a perninha? É muito triste isso. Isso fecha, corta, mas ao mesmo tempo em que faz com que a gente não acredite que existam pessoas assim, é o que movimenta a gente para mostrar que é Para ir preciso. além. A gente tem um caminho muito grande pela frente. Sim. E pelos nossos mortos, pelas nossas crianças, pelos nossos clientes, pelos usuários, pelos nossos beneficiários, nem um minuto de silêncio. Enquanto a gente tiver voz, a gente vai falar. Enquanto a gente tiver força, a gente vai brigar. Amém. A gente está aqui para ajudar. O Momento Saúde está aqui. Precisou falar. Qualquer ONG, eu sempre falo para ela estar aberta. E a gente vê o quão triste a gente está lutando, está ajudando uma criança, e de repente a gente vem aquela notícia, faleceu. E nossa, a nossa equipe, a gente para, a gente chora, porque, né? É muito triste isso. Então, imagino vocês também, quando recebem isso, né? A gente que é mãe, né? A gente que, nossa, tá o dia a dia aqui com cada um que luta por isso, gente. Só quem tá mesmo. É difícil até falar, É muito porque quando a nós, gente. nós infelizmente já perdemos alguns clientes, né? Nós perdemos não é nem cliente, né? A gente fala assim, uma bebê Vira da família, né? Porque a vira, gente porque luta a gente tanto. e vendo e todos os dias, e assim, Tati, a gente reza, a gente sabe o nome dessas crianças todas, Sim, e a gente sim. A reza gente também. todas. A gente E também. A as gente nossas é assim. famílias, assim, como eu falei, eu não moro próximo dos meus pais, mas a gente conversa quase todos os dias. E eles perguntam, como é que tá a fulana? Como é que tá? Ela já conseguiu o medicamento? E aí você vê que uma criança que vem a óbito, você pergunta, e se ela tivesse recebido esse medicamento mais cedo? Tá aí o Tavinho para provar, gente. O Tavinho tá aí todos os dias. A gente olha ele, o quanto ele tem evoluído, e a gente fala, olha, Deus permitiu, ele conseguiu, mas e os outros, né? As outras mãezinhas que os filhos não conseguiram, né? Então, a gente vê essas meninas que me encorajam todos os dias, que estão lá, que são blogueiras lindas, com fibrose cística, e a gente fala, nossa, com esclerose múltipla, tantos jovens agora, né? E a gente fala, eles lá lutando. E a gente vê pessoas tão saudáveis, tão bem, que estão lá à frente. E fala, olha, eu não sei como consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir, né? E aquele juiz que falou, não, eu falei não para aquele medicamento daquela criança, a criança veio a óbito. Então, não sei, assim, como na minha cabeça não entra, né? Como que vive uma pessoa assim, né? Eu penso assim, Deus tenha misericórdia. Porque eu não sei como que dorme, eu não sei como que vive com isso. Porque a gente está falando aqui, quando a gente fala dos nossos, nós estamos falando de um processo que está instruído de cabo a rabo. Está com laudo, está com relatório, está com Com instruído. tudo. Mas existem, infelizmente, como a doutora Anaísa falou aí, tem juiz sentado em cima de processo esperando o paciente morrer.
É sim. muito triste, é revoltante você suplicar para o processo ser julgado. Isso é um Uhum. trabalho E para para um pessoa. medicamento, né? Para um medicamento, para um tratamento. A gente não tá falando assim de Eu tô coisa, falando de sei uso lá. capião, eu não tô falando de uma ação É, revisional de aluguel, eu tô falando da vida de uma é. pessoa. Aham, sim. E às vezes ele dá, né, um uso capião, ele faz alguma coisa e você fala, nossa, mas por que aquilo lá que a gente sabe cidades do interior vazam nas informações, ou mesmo dentro das mídias sociais, as ONGs, eles falam abertamente, as mãezinhas que estão, né, lutando por isso, e a gente olha aquilo e fala, nossa, como pode, né? Como dói o coração, dói a alma, né? Então é o dia a dia mesmo, assim, que é por isso que assim, que Deus abençoe muito vocês, que esse escritório cresça muito, triplique, quadriplique para ajudar assim muita gente mesmo. Todo mundo que precisa, porque assim, a demanda, gente, vocês não têm noção a demanda de pessoas todos os dias que descobrem uma doença genética ou uma doença autoimune. Qualquer um de nós está suscetível até amanhã tá com uma doença autoimune. Então, o nosso Sim, organismo, ele muda. Ele muda. então, eu não sou mãe ainda, eu não sei o que me espera. Então, Uhum. a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nós temos pacientes aqui que do dia para a noite teve que fazer uma cirurgia na cabeça porque teve um líquido, começou a acumular líquido. A gente nunca sabe o que esperar, né? E Sim. assim, Tati, quando saiu essa notícia, esse julgamento, muitas pessoas falaram: nossa, advogado especializado na área de acesso à saúde não vai ter mais trabalho. Nossa, infelizmente, Uhum. administrativamente, agora sim que nada vai ser fornecido. Uhum. Infelizmente. A briga Uhum. agora é de cachorro grande. Falando em termos É. leigos, é de quem Uhum. é mais que especializado, é atuante e ali em cima, né? Nós temos advogados, colegas advogados que atuam também na área de acesso à saúde e a troca, mais do que nunca nesses últimos dias, foi agora a briga é mais pesada ainda. Uhum. Sim, Então, precisa. cada um Porque tem a sua agora que parte, né? A vocês minha vão. área também é a fé de que Deus intervém para aqueles que confiam nele. Sim, e ele dá total assim sabedoria e tudo que precisa para vocês montarem as peças necessárias para vocês irem para a jurisprudência, para mover ONG, mover o que for necessário, né? Para chegar. E a gente viu também o quanto a imprensa tem ajudado, né, nessa semana, isso aconteceu quarta-feira, hoje é sexta, o quanto a imprensa se moveu, o como a comunidade artística também se moveu. Então a gente está vendo assim que tem um movimento muito grande por trás de tudo isso também, que não tá assim, os brasileiros não são mais assim, ah, senta e fica quieto e aceita. Não. Graças a Deus. Os brasileiros mudaram, né? Estão mudando cada vez mais, e essa geração que mude cada vez mais, que vá adiante, que aproveite as mídias sociais, gente. Não só é interação também, mas aproveite para falar, para instruir, para motivar, para encorajar. Seja você que tem uma patologia que às vezes você fala, nossa, como que eu vou apresentar isso, né? Mas tem muita gente com a mesma patologia. Seja vocês, doutores, médicos que estão lá falando no dia a dia, eu aplaudo, assim, doutores que fazem conteúdos diários, que escreve, né? Doutor Matheus que esteve comigo esses dias falando. Então, isso é muito importante, porque esse acesso também à saúde é demorado, a um especialista. Vocês, doutores, advogados, vão sim adiante, falem mais, façam mais live, viu, doutora Anaísa? Façam, deixa um minutinho lá, a página de vocês é linda, os conteúdos, isso é maravilhoso. Aproveite esse tempo, né, que eu sei que é precioso, mas para levar informação também, né? Então eu sei que é cansativo, é desgastante, porque muitas das vezes a gente fala, ai, hoje, sexta-feira, não vou descansar, não, tem uma live emergencial, não, eu vou fazer, vai, eu vou fazer. Não, e a gente está aqui há uma hora conversando, mais de É, uma hora, enfim, tá verdade. mais. E, gente, já estamos uma hora que já estamos acabando aqui, ó. Quem quiser alguma pergunta, aproveite, gente, que a doutora tá aqui. A doutora tá aqui, né? Porque a doutora Anaísa também tá nos bastidores aqui conosco, né? Gratidão, viu, doutora, porque tá aqui conosco. Ela falou que ia estar e ela, ó, cumpriu, né? Era para ela descansar hoje, né? E ela não descansou, não, ó. Era para estar dormindo, doutora, descansando, se Duvido, cuidando.
Duvido, duvido. Dormir já Não, teve vezes, e sem não perder foram essa poucas, live. que de É. madrugada a gente tava assim, você tá dormindo? Aí a outra, não. Ai, tô pensando em começar a fazer um recurso. Ah, então eu vou te ajudar. Cada uma na sua casa, 1h pouco da manhã, fazendo e conversando. E valeu, valeu, conseguimos. Então, Que nunca legal. é, nunca é à toa, né? Não. Se colocar. E assim, é missão, né? Se Deus colocou a gente para fazer isso, é isso que a gente vai fazer. E quando ele acorda, a gente ele dá uns insights na madrugada também, que são muito bons, viu? Doutora Anaísa, quando você quiser, tá aberto o Momento de Saúde, quando você quiser falar, quando você quiser vir aqui, quando você quiser voltar aqui e falar só da comunidade autista também, tá super aberto. Foi um prazer estar aqui. Gostei muito desse bate-papo, da Adorei. empatia, né? Foi muito legal. E eu queria que você finalizasse com uma mensagem ou uma frase, o que Deus tocar no seu coração. Fique à vontade. Ai, nossa, eu não estava preparada. Não, fica tranquila, é improviso. Aqui é tudo Eu improviso. acredito muito o seguinte: quando nós nos despimos da nossa humanidade e colocamos os nossos planos na mão de Deus, sem vírgulas e sem eu prefiro, tudo aquilo que é da vontade dele é feita. E a vontade de Deus é muito maior do que a nossa. Nos Amém. projetos de Deus, eu acho que ele olha para os nossos planos e fala: Minha filha, você está pensando muito baixo. Eu tenho algo Uhum. muito melhor para você. Só que Sim. deite-se no meu colo, confie em mim e eu vou te Uhum. guiar pelo caminho correto. E eu falo isso Uhum. porque todas as vezes em que eu verdadeiramente entreguei para Deus aquilo que eu precisava, aquilo que eu achava que eu precisava, a minha vida, ele me tomou pela mão e me levou para o caminho mais correto. E a Amém. última vez que isso aconteceu, e diariamente eu agradeço, foi quando ele tomou pela minha mão e falou: Você vai advogar na área de acesso à saúde. E eu hoje sou uma profissional muito realizada e, Uhum. consequentemente, uma pessoa muito feliz. E eu sei que o nosso trabalho é grandioso, porque é ele que está aqui Uhum. sempre. Amém, amém. Aqui também, ó. Aqui também. Eu quero falar assim, o mais importante, e quando, gente, Deus está à frente, ele nos alimenta de saúde, né? Ele coloca uma alegria que a gente não explica, ele nos encoraja em momentos tão difíceis, quando eu fiz a live da síndrome de Edwards, aquelas mãezinhas que perderam os filhos, que daqueles filhos viraram uma ONG, sabe? Então, assim, ele nos leva além. Então, eu queria falar para vocês também, que estão com o coração apertado hoje, que estão com essa aflição. Gente, entregue a toda inquietação para Deus. Ele está no controle de toda e qualquer situação. Ele vai ligar vocês a advogados maravilhosos, como a gente viu hoje. A médicos especialistas na sua atuação. Então, é o que eu falo, acalma o coração, que Deus acalma a ansiedade de cada um, que Deus te restaure, doutora Anaísa, que você fique bem. Ó, segunda é feriado, descansa, vai viajar, né? Curta o Dia dos Namorados. E aí, ó, volta terça-feira renovada. E, gente, que Deus abençoe a cada um que nos ouviu. Gratidão por todo mundo aqui do Momento de Saúde. Essa live vai ficar salva e ela vai virar um podcast. E que Deus possa cuidar, né, do final de semana de cada um, daqueles que estão convalescentes, de todos da ONG, dos paizinhos, das mãezinhas. E uma boa noite para vocês, viu? Gratidão, gente. Tchau, tchau, viu? Beijo, obrigada. Beijo, tchau, tchau, gente.